A questão do marketing viral, ele tem dois pontos, sendo um positivo e um negativo. O que você precisa saber deles? Tudo aquilo que você postar, seja uma campanha ou um simples post, ele pode ser considerado como um vírus, efetivamente, que atinge todo mundo, inconsequentemente, e também a parte de viralização do conteúdo. Então, se ele for bem feito, bem estruturado, bonito, com uma boa mensagem, com os princípios certos, ele vai viralizar e vai ser top master. Já vou dar um exemplo de um marketing viral de sucesso. E caso ele seja um marketing que tende a prejudicar alguém, colocar um conteúdo tendencioso e por aí vai, ele realmente vai no contexto do vírus, que é de pegar agressivamente as pessoas e, sabe, comentários inadequados para o momento, distorção de informação e por aí vai. Então tem que ter alguns cuidados, tá? Então o marketing viral, essa forma que a gente colocou, é justamente para dizer que ele tem um lado positivo muito bacana e tem o negativo. Então, diante de todas essas informações que a gente anda ouvindo ultimamente, é bem pertinente esse conteúdo. Um exemplo positivo já de como é um marketing viral. Eu vi recentemente, nos posts que a gente costuma rever, a questão do selfie da Ellen, né, naquela cerimônia do Oscar. Eu já não me lembro qual cerimônia que foi, mas faz alguns anos. E onde foi o primeiro selfie que viralizou totalmente assim no mundo. Tipo, a partir dali todo mundo começou a tirar selfie e por aí vai, virou uma moda. Então aquilo é um marco. Aquele momento foi uma parte que viralizou, foi um marketing viral mesmo. Promoveram na altura o telefone, que era o Samsung, e entre outras coisas que surgiram ali em consequência dessa viralização, né, vamos dizer assim. Outro exemplo positivo também são campanhas que a gente pode considerar que ficam na nossa cabeça. Então eu coloquei num post que é o Made in Brasil, que mostra uma das gigantes do Brasil, que é a marca Havaianas, né, de chinelo, e ela era considerada uma marca popular, e depois ela virou uma marca top, já chegou a custar $100 uma Havaianas aí em alguns países, tá? Então, o que a gente pode tirar disso? Ela tem uma propaganda, uma ou várias, né? Ultimamente fizeram umas tantas aí que falam isso é uma Havaianas, não, isso é um chinelo. Então, sabe, não é um chinelo, é Havaianas. Você consegue agregar valor a um simples chinelo. Eu depois posso fazer um conteúdo exclusivo sobre esse tipo de matéria, enfim, mas tem lá um post que é o que está Made in Brasil, com a bandeirinha do Brasil e tudo que a gente criou exclusivo, com essas informações de 3 grandes marcas do Brasil que viralizaram em termos de posicionamento e por aí vai. Bom, esse é um outro exemplo. Agora a gente partindo para a parte de negativo, é quando você põe um post tendencioso, tá? Então, vamos fazer ao longo dessa semana um post falando um pouquinho também, estou dando um spoiler aqui, dessas notícias, né, que a gente acredita em tudo que a gente vê ou a gente não acredita e por aí vai. Mas o post tendencioso do marketing viral é exatamente aquele: você puxa uma fonte credível, junta com a sua opinião diante de outras opiniões que você acha que são certas, mistura tudo ali e lança um post, lança uma campanha. Aquilo gera dúvidas nas pessoas, aquilo gera uma certa curiosidade. Então cada um vai interpretar aquela mensagem de alguma forma, entendeu? Então eu acho que é bem delicado esse ponto. Um exemplo disso é um post que eu recebi recentemente de uma seguradora. Na verdade era um post de uma seguradora dizendo que ia fechar as suas unidades durante o período de quarentena, enfim, de 15 dias estipulado, 15 dias dentro de algumas unidades, sejam elas centros comerciais, supermercados e por aí vai. E o post foi tão confuso e os comentários depois desse post foram assim tão estranhos que não ficou clara a mensagem, se era a seguradora que estava fechando as unidades dentro dos supermercados, ou eram os supermercados que têm a seguradora como cliente que estavam fechando, sabe? Então uma coisa assim que a mensagem fica um pouco confusa, então tem que ter muito cuidado nesse sentido. Comentários tendenciosos, como eu falei, logo a seguir esses posts e como outros que eu depois posso dar um exemplo,
vem, poxa, mas já estão fechando o supermercado, já estão fazendo isso. Ah, não, esse é o fulano que postou, esse cara não sabe de nada, e por aí vai. Nossa, gera um conflito. Então você quer fazer um marketing ali de certa forma, você pôs o teu login ali, você pôs a mensagem minimamente estruturada, mas você está passando uma mensagem sem, sabe, sem contexto. Você está colocando uma coisa que vai fechar não sei o que. Poxa, foca ali. A gente tem até um manual de estrutura de anúncio. Não vale a pena colocar uma série de textos e não colocar o principal. Tem uma proporção certinha ali de texto, imagem, o local exato onde colocar, as suas margens e por aí vai. Não joga o texto ali, porque vai confundir as pessoas e pode ser prejudicial a você. Tá? Então, esse é um detalhe super importante de vocês saberem nessa parte do marketing viral. Então, eu concluo dessa forma. Existem alguns pontos cruciais para você fazer esse seu marketing viralizar no ponto positivo. Então, o marketing viral é exatamente isso. Você pega alguns pontos certinhos assim, às vezes de forma até espontânea, e ele viraliza. É um sucesso absoluto. Caso você queira viralizar, né, de certa forma, mas de uma forma, enfim, mais modesta, não colocando muito bem a informação, você vai pensar, depois, não faz o post, tá? Porque ele pode sair daquele jeito e da mesma forma que você projetou um post bom, perdão, você vai gerar um post tendencioso justamente por essa falta de planejamento. Então esse mínimo vacilo já torna esse marketing viral na questão do vírus em si. Ele contamina as pessoas, entendeu? Com essa informação difundida. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida em relação ao marketing viral, manda aqui pra gente e a gente vai se falando. Obrigado.